Graça e paz, amados irmãos, mais um encontro e hoje o nosso último dia do nosso devocional. O tema de hoje é avivamento constante, possível e necessário. Nosso 40º dia de campanha de jejum e oração. Glória a Deus, chegamos a mais um final de campanha, dentre de outras campanhas que nós já fizemos. Hoje o tema avivamento constante, possível e necessário. Eu gostaria de ler o texto com vocês, que se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: depois de orarem, tremendo lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que maravilha! A história da igreja relata diversos avivamentos espirituais que despertaram fé, que despertaram obediência, temor a Deus e forte atuação evangelística através dos discípulos de Jesus. Houve conversões a Cristo, milagres, avanço na obra missionária do mundo. De tempos em tempos, o Senhor envia um avivamento pelo qual o seu poder transformador alcança a igreja e impacta o mundo. E vamos ver a seguir algumas características de um verdadeiro avivamento espiritual. Primeira coisa, o avivamento espiritual é que o avivamento do amor de Deus. No avivamento do amor de Deus, muitos enfatizam o poder de Deus em ação. E sabemos que isso acontece. Porém, o que de mais forte caracteriza um avivamento é a abundância do amor de Deus derramado na igreja. Não adianta nada acharmos que o avivamento é falar em línguas, que a igreja está cheia de pessoas, que tem muitos seguidores. Não. O avivamento ele é caracterizado pelo amor de Deus derramado na igreja. Assim, se tiver amor, o que acontece na igreja? Há perdão entre os irmãos. Existe fortalecimento da unidade e não atitude de desunião, de desmotivação, colocando um contra o outro. Um trabalho voluntário também ajuda quando existe o avivamento. Um trabalho para os necessitados, que são supridos. Esse foi a realidade vivenciada pelos discípulos da igreja em primeiros séculos. Se nós lermos em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, estavam constantemente unidos todos os dias em oração, dividiam a alimentação, a palavra, vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos e compartilhavam, repartiam a todos para que ninguém tivesse necessidade nem de nada. Aí a gente percebe que o avivamento vem o amor. Se existe amor, existe um avivamento. Claro que Deus ele tem trabalhado nas gerações, e cada uma das gerações ele tem vivido o seu avivamento. Mas um avivamento sem amor não é avivamento. Precisamos deste avivamento do amor ágape em nosso meio, pois Deus ele é amor. Por que adianta ter um avivamento só de língua estranha, só de multidão, só de tantas coisas, mas não existe amor, não existe perdão, não existe unidade? Nós só entra recurso financeiro para a igreja, e esse recurso a gente não ajuda os pobres, nós não fazemos algo social para ajudar as pessoas na nossa comunidade que precisa. Então precisamos rever a questão do avivamento. Os discípulos de Jesus, como discípulos de Jesus, nós precisamos mostrar isso para o mundo. A igreja do Senhor, olha só, lembre-se disso, a igreja do Senhor é o único lugar onde o amor de Deus pode ser vivenciado com o seu total potencial. Isso porque transmite ao mundo um forte testemunho da presença de Deus e desperta muitas pessoas para conhecer Jesus. As pessoas, quando eles estavam vendo aquela comunhão, aquela unidade dos discípulos e como eles viviam, eles estavam reconhecendo que ali havia Jesus por causa da unidade, por causa de amor, por causa do amor. O próprio Jesus fala: olha, vocês serão reconhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Amados, se nós não amarmos as pessoas que nós estamos vendo, nós conhecemos, amar os nossos inimigos e orar por eles,
Que o Senhor Jesus nos enche do seu amor. Amém? A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês a respeito do avivamento, o avivamento do poder de Deus. Os discípulos, eles ouviram as palavras de Jesus dizendo: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Este poder é a dinamite de Deus, capaz de destruir todas as resistências contra o Evangelho. Quando o poder de Deus se manifesta, as trevas são dissipadas, o mal é derrotado, vidas são libertas do poder do pecado. Veja bem, a pregação do Evangelho avança com maior velocidade, alcançando toda a sociedade. Fazemos tantas programações na igreja, fazemos planejamentos estratégicos e tantas outras tentativas para atrair as pessoas a Jesus. E acaba que a gente vive frustrados quando os resultados não aparecem. Precisamos de um avivamento espiritual, o qual o Espírito Santo, o seu poder, o Senhor Jesus, ou melhor, o Senhor Deus, ele promete: pois derramarei a água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Isaías capítulo 43, Isaías 44, versículo 3. Eu e você, nós precisamos ter sede de Deus e invocá-lo enquanto ele está perto. Que o avivamento espiritual comece em cada um de nós e alcance muitas vidas para a glória de Deus. Tem gente que quer que o avivamento comece com a multidão de gente. O avivamento comece nas outras pessoas, mas o avivamento começa dentro de nossos corações, dentro de nós mesmos. Na palavra anterior, quando a gente se esvazia de nós e deixamos quando o Espírito Santo encher o nosso coração, aí começa o verdadeiro avivamento. Terceiro lugar, derramar do Espírito. A promessa de Deus quanto ao derramamento do Espírito foi relatado pelo profeta Joel nas seguintes palavras. Ele diz assim: e depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Os discípulos receberam o cumprimento dessa promessa no dia de Pentecostes. Glória a Deus por isso, porque Deus é um Deus de promessa e Ele cumpre a sua promessa. Porém, cada um de nós, discípulos de Jesus, precisamos saber que Ele continua derramando do seu Espírito e todo aquele que buscar será cheio do Espírito Santo. Isso significa que há uma ação contínua do Senhor. O Espírito Santo já foi enviado, ao passo que precisamos nos colocar em sua presença para nós sermos cheios. Esse é o sentido do versículo de hoje. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, que leva à contenda, que leva à confusão, mas enche-se, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, eu convido você, nesse encerramento, a nós sermos cheios do Espírito Santo. Se eu e você nós formos cheios do Espírito Santo, algo vai acontecer em nosso meio. Milhares de vidas vão se encontrar com o Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus vai crescer. Você vai ser um referencial em nome de Jesus, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. A obra de Deus não é feita por força ou por capacidade humana. Olha só, Zacarias 4,6, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se eu e você queremos fazer a obra do Senhor e queremos que ela cresça, precisamos primeiro ser cheios do Espírito Santo. Quando somos discípulos cheios do Espírito, Ele dirige as nossas vidas, Ele opera através de nós com poder para que muitas vidas sejam salvas. Que o Senhor Jesus, em sua infinita graça e misericórdia, aviva as nossas vidas em nome de Jesus. Esse seja o nosso clamor como discípulo de Jesus, finalizando aí a nossa campanha. Ó Senhor, aviva a tua obra. Ó Senhor, aviva
a tua obra em nome de Jesus. Amém. Que campanha maravilhosa. Você que participou até aqui, que o Senhor Jesus continue fortalecendo o seu coração. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Sou grato a Deus por ter você conosco compartilhando esses devocionais durante 40 dias, jejum, oração, meditação na palavra do Senhor. Glória a Deus, eu tenho certeza que você foi edificado, eu tenho certeza que você cresceu um pouco mais na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Glória a Deus. Amados, que Deus te abençoe. Em breve voltaremos aí com novas campanhas, com os novos devocionais. Espero que você também nos acompanhe. Amém? Vamos orar? No próximo vídeo nós vamos fazer a conclusão da nossa campanha, tá bom? E deixa eu orar por você nessa noite. Pai querido, com o encerramento do nosso devocional de hoje, da nossa campanha, Pai, eu profetizo bênção para as pessoas que participou dessa campanha de 40 dias. Pai querido, ó Deus, toque em cada coração, possamos ser cheios do Espírito Santo para anunciar a Tua palavra, viver a Tua palavra, Pai querido. Não queremos ser mais o mesmo, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então vem sobre nós vamos nos esvaziar e ser cheios da presença do Senhor. Pai querido, visita cada um. Obrigado por esses 40 dias. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Glória nós te damos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe vocês. Até amanhã na nossa conclusão, para fecharmos com chave de ouro o nosso devocional, a nossa campanha Ser Discípulos, 40 dias de jejum e oração.